Olá, No ar? Olá, amigos do canal. Nós estamos com essa pessoa simpaticíssima, que ela trabalha aqui há muitos anos no cemitério. O nome dela é Kátia Trindade. É uma pessoa bastante engajada aqui no sistema do cemitério. Inclusive, ela também tem aquele projeto social à parte, muito interessante. Então, Kátia, gostaria de saber desde quando você trabalha aqui e quais as coisas mais interessantes que houve aqui no cemitério que ficou guardada no seu pensamento. Não só as mortes das pessoas, digamos assim, importantes, né, que gerenciaram a cidade, mas outros fatores, que sempre a gente tem uma história interessante para contar, né? Eu sempre... Todo mundo da cidade tem história interessante. Uma das coisas que me comoveu muito é que está sepultada aqui a Nha Chica. Ai, que interessante. Que foi uma mulher negra, benzedeira. Né? Ela cuidava das crianças, tudo. Irmã da Nha Jorda, que foi uma baldeadeira. As duas eram mulheres negras. E ela está sepultada aqui junto com o filho. Então nós temos aqui o cemitério. Ele tem um viés histórico importante, porque aqui é o cemitério também do povo imigrante, né? Alemães, japoneses, árabes, mas também tem essas figuras históricas da cidade, né? E principalmente essa figura dessa mulher negra que tinha um trabalho social, né, digamos assim, junto com a Nha Jorda, e está sepultada aqui. Certo. E você trabalha aqui desde que ano? Eu não trabalho há muito tempo, eu trabalho aqui há 3 anos, né? Eu vim para cá, oriunda da Secretaria de Inclusão Social, e estou aqui até hoje, né? Exercendo o trabalho administrativo junto com essa equipe maravilhosa aqui do cemitério. Sim. E pegando o outro lado, assim, aqui, pelo que o senhor Lorival disse, não há muito enterros de jovens. Exato. Você, por quê? Por causa que a cidade é de pessoas mais velhas? Então, geralmente, como essa cidade, como o cemitério é um equipamento público, mas o lote é cessionado para a família. E aí, geralmente, é as pessoas mais antigas da família, né, que falecem tudo. Então, eu acredito que seja por conta disso, né? Porque no outro cemitério, que é o Recanto do Silêncio, tem muitos jovens que são sepultados lá, mas é um cemitério público, né? Não tem seção de lote, por exemplo. Então, como as famílias são mais antigas, a probabilidade dos mais velhos... mas acontece também enterro de pessoas jovens, acontece. Certo. E a questão aqui, assim... como que eu posso dizer, Carlos? Aqui, por exemplo, nos outros cemitérios que a gente fez vídeos, e ele fez sozinho em São Paulo, tem muito problema de gente morando dentro do cemitério e tendo furto das placas. Aqui não acontece isso? Não, aqui existe um furto de plaquinhas, mas a gente não observou pessoas morando aqui, não tem. Talvez por ser um cemitério pequeno, né? Certo, E os meninos sempre estão observando, vistoriando o cemitério. Não tem gente morando aqui, mas roubo de plaquinha há sim. Infelizmente as pessoas não têm esse respeito, né? Não tem. Isso faz até mal espiritualmente, energeticamente. Mas eu acredito também que isso faz parte desse olhar social que às vezes as pessoas não têm no cemitério, né? Eles não têm esse olhar com carinho. Sim. Existem pessoas aqui sepultadas que fizeram parte da história, até como a Nha Chica. Sim. Então, quando a população conhece a sua história, ela passa a respeitar mais. Exato. E eu acredito que o número de roubos possa vir a diminuir por conta disso. Isso. O cemitério ele tem que ser um espaço histórico. Sim, que a população tenha acesso, entenda como funciona, e também é uma ferramenta histórica o cemitério, né? Com certeza. E as pessoas às vezes não enxergam assim. Por isso que eu acho que existe esse número grande de roubos. Isso é uma desvalorização da história, né? É verdade, Kátia. Ô, Kátia, agora vamos assim pro lado assim, como que fala? De assombrações, vai no conto da Carolzinha, conto do Boto. Você, por um acaso, já percebeu algum vulto ou se sentiu
olhada ou já viu algo parecido? Olha, eu já tive a percepção de vulto. Não sei se era mesmo vulto, né? Porque eu acho que acaba que a mente da gente engana às vezes, né? Mas como eu acredito que existe vida após a vida, então isso seria normal, né? Porque isso são energias que estão aqui dentro, né? Quem acredita nisso, né? Eu acredito. Certo. Então você já sentiu mais ou menos? Eu já senti aqui. Hoje, por exemplo, né? Hoje? Porque a gente foi até ali perto da capela, aí eu comentei com o Orivaldo, eu acho que tem alguém passando ali. Eu vi certinho uma pessoa passando, como aquelas pessoas que estão ali. E aí, quando a gente foi olhar, não era nada. Não tinha ninguém. Eu escutei também várias vezes me chamar meu nome assim. Exatamente. Aí eu falo, oi, tudo bem? História aqui. A história do cemitério é muito interessante. Você gosta de trabalhar aqui, né, Kátia? Eu gosto. Você se identifica? Eu me identifico por conta da questão histórica do cemitério, né? Você é formada em... Eu sou formada em História. Ah, por isso. Eu também, eu visito o cemitério sempre com essa visão histórica. O canal, ele tem uma visão histórica. Exato. Tem outros canais que têm outra visão, mais assim, sobrenatural, espiritual, né? O meu canal, o nosso canal não, o canal nosso é mais a parte histórica mesmo. O cemitério, ele data de 1889. Isso. Então é época da proclamação da República. Né? Então isso já é uma questão histórica importante. Certo. Porque a gente começa a ver que na proclamação da República, como se desenhava socialmente a população, né? Sim. Então você vai ver os japoneses que começam a vir para cá em 1824, a imigração, né, começa esse processo um pouco antes, e aí você vai ver aqui o resultado disso, né? Do processo de imigratório para o Brasil. Você vai ver alemães, você já deve ter andado por aí, os japoneses, os italianos, os portugueses, né? E aqui, quais as pessoas assim que fizeram história aqui no local, aqui em Itapecerica, que estão enterrados aqui? Fora políticos, né? A maioria que fizeram história são políticos. Né? Então, a maioria que fizeram história. Então, nós temos aqui a história do... eu esqueci o nome dele. Ele está ali naquele túmulo, que foi um prefeito que, além dele ser prefeito, ele foi o primeiro prefeito que também era funcionário público. Que é raro isso acontecer, né? Claro. E aí eu esqueci o da família quem? Bem ali. Depois a gente filma. Tem muito. Aí nós temos o primeiro prefeito, né? Que vocês já tiveram oportunidade, né, de saber que é o Major Teles, ele está sepultado aqui. Tantos outros prefeitos, famílias de professores, por exemplo, ali João Batista de Oliveira, que deu nome para a principal escola, né? Então a família reside aqui. Então tem músicos, o maestro Bertinho Mandu está sepultado aqui. Você conheceu o Bertinho? Não conheci. Então, Bertinho, ele fez parte da banda da Corporação Imaculada Conceição. E a gente chama carinhosamente da banda, né? E o Bertinho foi um dos componentes e depois ele virou um dos maestros. Então ele foi ele é bem representativo. A esposa dele tá sepultada ali e o Bertinho está sepultado lá perto do muro. Então tem muitas figuras. Tem uma senhora benzedeira que curava as pessoas, morava na Lagoa. Lagoa aqui prédio? O prédio, o bairro, que é o bairro rural, né? Então tem essa benzedeira que está muito tempo aqui, que viveu na cidade e curava as pessoas, né? Além da Iajorda. A Iajorda e a Iachica também eram benzedeiras. Né? Só que essa senhora é da família dos alemães. Nós temos a história das crianças, a ala das crianças que fica ali. Sim. E tem um Serinho, que é um menino que as pessoas vêm pedir para ele quando estão com problemas de saúde. É o Santinho Popular. Parece que tinha uma outra menina aqui, mas eu conheço mais a história do Serinho porque eu conheço a família dele. É a própria família. Sim, são aqui da cidade. E ele faleceu com qual idade? Eu acho que com 11 anos. Ele chamava Eduardo, mas as pessoas chamavam ele de Serinho. Ele está fazendo a sua... O túmulo dele é bem ali. Eu vou dar uma olhada. Ele está fazendo os seus milagres. Dizem, as pessoas que quando ele
estão com problemas de saúde na família pedem para ele, como se fosse o Antoninho da Rocha Barba lá em São Paulo. Lá da Consolação. Da Consolação. Tá, entendi. Né? As pessoas fazem um pedido para ele. Nossa, que interessante. Você então vê, a fé move montanha. A fé, isso é muito bonito, né? É verdade. A gente vai lá fazer um pedido para ele, que estamos precisando também. Estamos precisados. Eu acho que são essas figuras, né, da cidade. Que fazem, né? Que compõem toda essa cultura, essa história. Exatamente. Então tem muitos e muitos casos aqui. Então tem os prefeitos, os primeiros prefeitos, todos aqui. Que legal. A maioria da família, né? Isso, por exemplo, tem, acho que o Elias Dyer, não sei se foi o Elias Dyer, ele tá bem ali. Ele ganhou a eleição e ele foi comemorar e parece que o caminhão virou. Na BR, ele morreu bem jovem. Mas você vai ver a foto dele, é uma foto ele era bem jovem, acho que ele tinha 20 e poucos anos. Entendeu? E tem o pessoal do professor Benevides Beraldo, que catalogava toda a história da cidade, que hoje está no museu, está lá na quadra 1. Então tem muitas personalidades. É rico culturalmente. Esse cemitério é maravilhoso, gente. Esse cemitério é maravilhoso. É, sim. Né? E a energia dele é muito boa. Eu entrei... E aqui é muito bom. Paz, é uma paz. Né? Aí tem ali, na quadra 7, tem a família dos alemães. É meio que setorizado, né? Eles contam que tinha um muro aqui que os protestantes construíram. Tinha essa divisão. Perto da quadra 6, da última quadra mais antiga. E eles falaram o seguinte, que tinha um muro. Porque eles acreditavam que as almas dos protestantes, eles misturavam com as almas dos católicos. E aí eles fizeram um muro. E aí eu acho que na década de 70 eles derrubaram esse muro, não tem mais. Mas a família ainda conta isso. As famílias alemãs contam essa história. Que é meio, né? Na verdade, isso acaba se reproduzindo nos dias de hoje. Ainda tem tanta perseguição por conta de religião. Racismo, religião. Exatamente. Você vê, no Rio teve há pouco tempo aí, era um terreiro que eles entraram, mas quebraram tudo e não se sabe o que foi. Eles falam que é evangélico, mas eu acho que não é esse tipo de pessoa que fica fazendo isso. É a pessoa gente, que tem na verdade, problema, não entende. A gente acaba entendendo que esse tipo de preconceito é a maneira de permanecer com o privilégio, né? Sim. E aí ninguém tem privilégio. Todas as religiões têm o mesmo direito de professar suas crenças e tudo mais, né? Só leva Mas é um dado esse do muro que faz a gente fazer a reflexão, né? Olha o preconceito, sempre existiu, né? E acho que nunca vai acabar. E talvez não seja nem preconceito, eles entendiam isso como se fosse uma segregação, né? Uma separação. Olha, a gente acredita nisso e vocês acreditam daquilo. A crença, né? A crença, Mas faz parte, né? A gente já vê tanta coisa, meu Deus do céu. Kátia, mas aqui é muito gostoso, a energia daqui parece que a gente está num parque, né? Um parque, a gente vai fazer piquenique. E aí a gente observa aqui essa sistematização da questão da morte. Porque antes a pessoa sepultava da sua casa, né? Do fundo do seu quintal. Sim. Então, aqueles restos mortais, ele fazia parte da convivência familiar. Né? E aí depois a gente começou a ver que a sistematização da morte. Tem um lugar para colocar os mortos. Eles falam que alguns corpos, né? E eu não tenho certeza, eu não tenho esse dado histórico para passar para vocês, que vieram alguns restos mortais lá do entorno da igreja, porque eles enterravam as pessoas no entorno da igreja. E parece que vieram alguns dados, mas eu não tenho esse dado histórico para confirmar. Mas provavelmente. Porque a cidade é de 1642. 1642 é a cidade. Nossa, é um aldeamento, né? Jesuíta. Foi o aldeamento jesuíta. Começou tudo com ele. Itapecerica era utilizado como uma cidade que era o forte por conta da altura. Por causa da altura. E eles conseguiam visualizar o pátio do colégio daqui. Que na verdade fazia parte das 13 freguesias de Itapecerica, né? Certo. Então as 13 freguesias era para a proteção do pátio do colégio. Do centro de São Paulo ali. Na verdade, essa era a função, na época, do governo jesuítico de proteção. Como se fosse um forte, né? Nossa, que bacana, que interessante, né? Então é muito bacana. Nossa. E assim, tem essa história que as pessoas falam do cemitério de
dos indígenas que ficava ali no centro, tudo. Certo. E depois vieram alguns corpos, né? A cidade já existia quando o cemitério foi inaugurado. Ah, A eles cidade já existia, né? Já era formada, né? Já exatamente. Aí alguns tinham aquele preconceito, né? Não, vou deixar aqui no meu quintal, deixa aí que eu cuido, né? Não era assim, é que a morte, ela fazia parte daquela família, ela fazia parte da sociedade, não era uma coisa assim, que nem as pessoas falam do hospital, né? Sim, sim. Ah, você só morre lá no hospital. Mas as pessoas morriam em casa, Com certeza. né? As pessoas morriam em casa, então o resto mortal daquele ente querido fazia parte da família. Não tinha esse tabu que tem hoje com a morte. Exatamente. É. As pessoas eram veladas em casa, em cima da mesa. Sala, era em cima da mesa pra comer. Eu cheguei a ver, eu tenho 48 anos, eu cheguei a ver velórios Eu vi Exato. também, em há São pouco Paulo, tempo, dentro de né? casa. 87, E era 88. natural. É. A morte fazia parte, né, daquele histórico daquela família. Sim. Né? Tanto o nascimento e a morte. É. As pessoas nasciam em casa e morriam, ou às vezes morriam na casa, ou às vezes eram veladas na casa. Então, por isso que a gente começa a ver, né, esse sistema de sepultamento, tudo, de colocar todos os mortos num lugar só, mas antes não, então deve ter muita gente por aí. Nessas sepultada. antigas fazendas, né? Você vê, a Consolação era assim, né? Sim, exatamente. Aonde passa a Consolação era o cemitério ali também. Cemitério, exatamente. Vai saber o que tem por baixo. Sim, Nossa. então aí eles tiraram os corpos, colocaram pra cá e a rua passou. Mas ainda tem muita Mas coisa. deve né? ter, com Sim. certeza. O bairro da Liberdade também, que eu já fui lá Sim. visitar Que agora era a Estação África Liberdade. Por quê? Porque ali era o território negro. Sim. Aí quando fica pronta a Estação Liberdade, eles falam, não, é um território japonês. Primeiro foi o território negro. E tiraram o nome. Agora colocaram de novo, mas colocaram? graças ao trabalho dos movimentos sociais. Isso a gente tem que dar essa importância. Então, a mesma coisa aqui. Deve existir muitos escravizados que foram sepultados aqui. Né? E a gente não sabe, porque alguns documentos se perderam, precisava fazer uma pesquisa, tudo. E aí a gente aqui conta a história, digamos, dos brancos, né? Aqui é a história dos brancos que é contada, então dos negros. Dos afro-indígenas que a gente gosta de falar. Afro-indígena, né? Você vê, as pessoas, às vezes a gente peca, né, por falta de conhecimento. Esses dias eu estava falando, que eu já sabia há muito tempo, mas teve uma pessoa que se referiu à feijoada. Ai, que feijoada é coisa de rico, porque agora eu falei, não, quem disse que feijoada é coisa de rico? Eu falei, filha, a feijoada, ela foi inaugurada, digamos assim, pelos negros, porque eles pegavam os restos dos seus... Que os brancos não comiam. Aí fazia aquela mistura para eles poderem se alimentar. Porque era tudo jogado fora, era nariz, era o pior do porco. Sim. E eles faziam, aí por isso que fala, a lavagem pro porco, porque uns não deixavam comer, parece que é para os porcos, aquela lavagem. Exato. E eles fizeram da feijoada. Hoje a feijoada está gourmetizada, está romantizada. Você vê que a pessoa não sabe que é a verdadeira história da Porque feijoada. não é interessante contar a história de verdade, né? É a mesma coisa da estação Liberdade, África Liberdade, né? África Japão. E a história da futura estação, Saracura, vai. Ah, sim. Ali era um quilombo. Quilombo, Ali era um exatamente. quilombo. Se era um quilombo, era um território negro. Claro. Era um território negro. E aí as pessoas querem omitir isso. E isso acontece e se reproduz, esse sistema de omissão, em todo lugar. Aqui não é diferente. Estranho. Né? Aqui não é diferente. Como é que pode, né? Pois é. Por isso que é bom ter esses projetos sociais e a gente ficar bem informado de tudo que acontece, até para você passar para as crianças, para elas não crescerem com aquele preconceito. É desconstruir mesmo, né? Desconstruir. Eu todos faço iguais. parte aqui de Itapecerica dos movimentos sociais. Certo. Eu faço parte do movimento negro unificado. E aí, a primeira vez que nós fizemos uma caminhada, uma marcha aqui, a gente homenageou em Ajorda. As pessoas falam, Kátia, eu não conheci Inha Jorda, que é a irmã da Inha Chica, que ela era baldeadeira, ela pegava água nas bicas e vendia nas casas lá do centro. Que aqui já não era mais centro. É centro agora, mas antigamente não era. Centro era ao redor da igreja. E as famílias mais abastadas daquele casario compravam água dessas mulheres baldeadeiras. Nem todas eram negras, era a maioria, mas nem todas.
Nossa, Esse é um E trabalho aí elas super difícil, né? vendiam pra água. abraçar, meu Deus. Ninguém nunca ouviu falar das baldeadeiras. Eu descobri porque eu fui fazer uma pesquisa na época que eu trabalhava na Secretaria de Cultura. Trabalhei 12 anos na cultura. Olha, que chique. Eu trabalhava na Secretaria de Cultura e eu fui fazer uma pesquisa do museu para poder inscrever o museu na Semana de Museus do Ministério da Cultura. Certo. Aí você tem que pesquisar o território, né? O que tinha no território? Tinha as baldeadeiras. Ninguém sabe das baldeadeiras. Pouquíssimas pessoas. Ó, inédito no canal, baldeadeira. As baldeadeiras, a baldeadeira mais famosa, mais conhecida era em Ajorda. Além dela ser baldeadeira, ela cuidava dos cachorros de rua. Né? Ela morreu em 1986. Nossa, Ela morreu em 1986, morreu bem velha. E aí a Inhaxica morreu antes ou depois? A Inhaxica morreu depois. Eu acredito que morreu depois. Vou Se eu ver. não estiver errada, morreu depois. A gente, fora esse trabalho paralelo, nós temos uma loja de artigos religiosos. E eu tenho a medalha da Inhaxica. Ela tá assim, com uma espécie de uma avental, né, cara? Escuro, com a gravatinha branca, assim, é bem interessante. Será que é a mesma, Inhaxica? É porque tem várias, Vamos né? Tem pesquisar, várias. vou Vou pesquisar vou depois. pesquisar. Eu Lá acho tem a que foto não é a dela? mesma. Não tem. Não, né? Não tem nada. Então, porque ela tá, Santinha Inhaxica. Eu vou pesquisar, depois eu vou Então, colocar. elas eram irmãs, a Inhajorda e a Inhaxica. E eram só as duas únicas filhas. Aí eu não sei, acredito que não tem mais ninguém, porque a Inhaxica foi sepultada junto com o filho, né? Filho. Então nós acreditamos que não tem mais ninguém da família. Se tiver, alguém souber, me procura aqui. É isso, procura. O vídeo vai ficar aí à disposição de todo mundo. Certo. Vocês podem. A senhora mesmo, se quiser usar o vídeo, pode usar nas aulas, Isso, Kátia. Tá ok. Tá ok? Pra divulgar. para divulgação desse trabalho. Deixa eu falar do projeto social seu. É bom divulgar, né? É muito interessante para as pessoas. Sim. Do qual você participa, Kátia. Então, eu fui uma das fundadoras do primeiro conselho da comunidade negra aqui de Itapecerica. Nós fundamos esse conselho. Depois do conselho houve a coordenadoria de igualdade racial, que nós conseguimos implementar na cidade. E aí, em 2012, eu fui para o MNU, que é uma entidade, né, de combate ao racismo, e que vem de data de 1978, com o fundador, graças a Deus é vivo, é o Milton Santos. E aí nós começamos a fazer um trabalho aqui como MNU, Movimento Negro Unificado. Então nós fizemos várias ações de combate à fome, de combate ao racismo. A gente vai para as escolas, dá palestras para a garotada, né? Exatamente aquilo que você tinha dito. E aí nós fizemos a primeira marcha em 2021, homenageando, e cada ano a gente homenageia uma figura histórica, emblemática da cidade negra. Certo. Então, a primeira que nós homenageamos foi a Inhajorda. Você gosta dela, já falou várias vezes. Por que é importante a gente falar? Porque todo mundo conhece os prefeitos e tudo, mas quem conhece Inhajorda? É mesmo, eu não conhecia. Por isso que a gente tem que ficar batendo nessa tecla. Sim. E aí nós contamos a história dela no primeiro ano. No segundo ano, nós homenageamos o seu Adonai, que é o percussionista mais antigo da cidade. Ele liderou a construção da primeira escola de samba, que é a Rosa Serrana, aqui da cidade. Seu Adonai está com 86 anos. E poucas pessoas conheciam esse lado dele. Que ele é lúcido, ele anda para tudo quanto é lado, tudo. E aí as pessoas não conheciam o seu Adonai. Tinha essa visão dele, né? Que ele era um dos fundadores da escola de samba. Este ano, em novembro, nós vamos homenagear a Márcia Martimiano, que era uma mulher jongueira, né? Uma mulher do jongo. E ela junto com a gente, ela ajudou a fundar o primeiro conselho da comunidade negra, que ela faleceu ano passado de câncer, né? E aí nós vamos homenagear. E aí todos estão convidados, vai ser no dia 26 de novembro. Lá na Praça Porcino Rodrigues. Que era onde as mulheres pegavam a água. Ai, que legal. Ali era o circuito das baldeadeiras. Ele começa lá em cima. Por isso que a gente começa lá da Praça Porcino Rodrigues.
e vem até aqui embaixo, que é a bica mais antiga da cidade. Tem ainda essa pica? Tem. Olha que legal. Vocês hein? podem até ir filmar lá. Certo. Posso até passar os vídeos depois, Certo. que a gente tem os vídeos chegando. Então, esse é um roteiro afro-indígena aqui para nós. Se tornou um roteiro tradicional, que começa lá em cima e vem até aqui embaixo. Vem muita gente? Vem movimentos sociais, vem o pessoal do candomblé, vem o movimento de mulheres negras, Vamos né? falar, uns 10 Vem mil políticos. Não, vem pouca gente, né? Porque a gente começou em 2021. Ah, tá. Então as pessoas vão conhecendo e falam, eu quero ver, como é que é isso? Aí todo Que vai roteiro crescendo, de vai baldeadeira é esse? Como é que funcionava? Então, faz parte da história. A gente convida escolas, alunos, vem muitos professores, Ai, que legal. pessoal, os músicos da cidade. Então, eles aderem a essa marcha. Chama a Marcha do MNU. Marcha do M. É a Marcha do Movimento Negro Unificado. Ô, Cátia, o que é uma pessoa jongo? O que é jongo? Não, jongo é uma dança Ah, tá. dos negros que eles Afro. trouxeram de África. E as pessoas falam o seguinte, mas os escravizados estão lá fora dançando jongo. Então os brancos, eles não percebiam que o jongo era um movimento, uma dança de defesa. Ah, é tipo capoeira, mais ou menos parecido? Exato, só que o que eles faziam? Por exemplo, eles iam fugir. Uhum. Em vez de eles falarem, ei, nós vamos fugir, eles tocavam, ele falava, olha, segue o som do cachambu, que era do instrumento. Sim. Então, aonde o cachambu estava, eles sabiam qual direção que eles iam. Se eles iam por terra, se eles iam pelo mar, se eles iam pelos rios, que caminho que eles iam seguir, qual estrela no céu eles podiam se guiar para chegar no local onde era o quilombo e que eles iam se aquilombar, digamos assim. Sim. Então, as pessoas não entendiam o quanto o povo negro tinha essas estratégias de fuga, de defesa. Né? São inteligentes. E os brancos olhavam lá da janela deles e falavam, eles estão dançando e tocando. Só que eles falavam. Tem jongo que fala, olha o jogo do cachambu. Então eles falavam, olha o som do cachambu. Segue o som do cachambu, que você Tem vai samba chegar. Também Tem esse e tem o próprio jongo mesmo. Vapor berrou na Paraíba e chora eu, fumaça dele na Madureira. Ele tá dizendo onde que eles estão indo, que caminho que eles vão tomar. Né? Quem que vai liderar? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas. Lógico. Que o negro não veio no Brasil só como escravizado. Eles tinham estratégias, eles tinham... e dali vieram os movimentos que começam, né? Com as fugas e tudo mais. Então tem o jongo, tem o maracatu, né? Que era a coração de rei e rainha Congo, né? Que é o maracatu. Sim. Então assim, e assim por diante. A partir disso, a gente vai levando a cultura para as pessoas, para as crianças, para os adultos. Certo. Né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e falam, não, olha, eu sou da família XYZ, então a gente merece respeito. Todos merecem respeito. Todos merecem Todos respeito. merecemos, claro. É isso. Nossa, cara, que interessante. Você é ela é um poço de cultura. Eu queria ficar 24 horas Gente, eu adorei conversando com conhecer vocês, estou à a gente disposição. também. E se vocês quiserem participar da marcha, já estão convidados. Repete pra gente. Vai ser Agata. 26 de novembro, na Praça Porcido Rodrigues. A concentração vai ser a partir da 1h da tarde. Ai, que legal. A gente se concentra lá e desce para Antiga. Vem cantando. Aí o final dela, a dispersão, é na rua Álvaro de Almeida Leme. Álvaro de Almeida Leme, vocês indo aqui, aquela rua que é bem íngreme, assim, perto da frente do Mercado Bandeira. Ah, tá. Então a gente desce por ali. Estão todos convidados. Todos convidados, viu? Gente, muito obrigado. Parabéns pelo canal, viu? Obrigada, Cátia. Nossa, você é sensacional, Cátia. Pessoal, vamos seguir o canal. Podia falar um pouquinho? Pode. Para o pessoal seguir, né? Sim, vamos, gente, vamos embora. Bom, seguir, curta, todos compartilhe, somos se iguais. inscreva no canal, acione o sininho de notificações e não deixe de prestigiar o nosso patrocinador By Divas Divos, Artigos Religiosos e Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.